Boa noite a todos, eu me chamo Rafael Marques, tenho 23 anos, sou acadêmico do curso de Pedagogia, tenho como tutora a professora Tainara e faço parte do Polo da Minha Selva aqui em Curitiba. Nessa noite eu venho apresentar o meu projeto de ensino a vocês, tendo como área de concentração a escola e a sociedade, e como tema principal, combate à violência infanto-juvenil dentro e fora da escola. A violência no nosso país ela vem crescendo de uma forma tão absurda e radical que surge a necessidade de falar isso na sociedade, na escola, para os pais, para todos aqueles que estão indireta ou diretamente envolvidos com a criança e com o adolescente. O meu objetivo nessa noite é apresentar os principais tipos de violências que acontecem entre as crianças e os adolescentes, mostrar à sociedade, aos pais e aos professores a realidade da violência infanto-juvenil no nosso país, identificar alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo algum tipo de agressão e criar meios de proteção para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Anualmente, os principais jornais do país transmitem notícias de violências contra criança e adolescente, que chega a abalar muitas vezes toda a nação. São diversos tipos de violências que ocorrem. Violência se dá desde a agressão física, psicológica e verbal, até atos sexuais e muitos outros tipos de violências. E as nossas crianças e adolescentes são muito vulneráveis, ainda mais porque estão na fase de crescimento e de descoberta. Isso torna elas bem vulneráveis a sofrer qualquer tipo de violência. Com isso, surge a necessidade da nossa sociedade, dos pais, dos professores, abrirem os olhos e começar a observar detalhadamente crianças que estão sofrendo qualquer tipo de violência no nosso país. Porque é algo que já se tornou tão comum que as pessoas esquecem de falar sobre isso. As pessoas esquecem de trabalhar contra a exploração, contra o combate às crianças e adolescentes. E com isso, as nossas crianças estão sofrendo, estão morrendo e a sociedade tem fechado os olhos para isso. O primeiro tema que eu escolhi é o cenário da violência infanto-juvenil no Brasil. Gente, os mais diversos tipos de violências no nosso país. Eu selecionei alguns que não são vários, mas eu selecionei os principais que estão acontecendo no nosso país. Entre eles, o mais comum, o bullying, que eu vou discorrer mais à frente, o cyberbullying, que se dá através das redes sociais, é um assunto muito amplo, o abuso financeiro e econômico, violência patrimonial, adoção ilegal de crianças e adolescentes, aliciamento infanto-juvenil online, que também trabalha junto com o cyberbullying, a discriminação, a exposição de nudez sem o consentimento dos pais ou das crianças, e, na verdade, exposição de nudez das crianças sem o consentimento delas, isso é crime. Na verdade, não deveria nem existir a exposição de crianças e adolescentes, de nudes. A negligência e o abandono, a pornografia infantil, que tem aumentado anualmente em nosso país, tortura que se dá desde alunos maiores para alunos menores, de pais, madrasta, padrasto, entre vários outros tipos de torturas que acontecem no nosso país. Violência física, psicológica e sexual. São as mais diversas violências que acontecem todos os dias no nosso país. E a sociedade tende a fechar os olhos para esses tipos de violências que ocorrem no nosso país. Combate ao bullying. O bullying ele acontece em qualquer lugar, dentro e fora da escola. Infelizmente, as nossas escolas não são um lugar tão seguro como deveriam ser. As nossas escolas precisavam ser um espaço totalmente confiável. Os pais mandam seus filhos para a escola no intuito de que eles aprendam algo para que venham contribuir com o futuro deles. Só que, infelizmente, a realidade ela é muito diferente daquilo que era para ser. A escola era para ser um lugar onde a criança chegava, aprendia, formava laços de amizades e saía de lá com seu futuro estudantil garantido. Porém, olhando a realidade das nossas escolas públicas no Brasil, é totalmente diferente. Infelizmente, não todas, mas na maioria das escolas, o bullying predomina. É uma das violências mais comuns que existe na nossa sociedade, principalmente dentro das escolas, é o bullying. Não existe uma justificativa do porquê essa violência acontece. Se dá muitas vezes de alunos maiores para alunos menores, de alunos menos favorecidos, às vezes por sua classe social, por raça, etnia ou religião. Só que não há uma explicação para isso. As vítimas elas não costumam buscar ajuda. E isso é algo muito sério e importante de se tratar. Porque as crianças, a vítima do bullying, quando ela se retrai, ela vai guardando para dentro de si coisas negativas. E isso prejudica totalmente com o futuro das nossas crianças. Uma hora ela vai jogar para fora tudo aquilo que ela absorveu e pode ser tarde demais para alguém buscar agir. Desculpa.
De acordo com a CNB Brasil, 30% das vítimas de bullying, elas não contam para ninguém. Muitas vezes por medo da vítima, por receio, por vergonha, elas acabam guardando para si. E aí, o que acontece é que uma a cada 5 crianças vítimas de bullying pensa em suicídio. Infelizmente, é uma realidade que as escolas não têm trabalhado, ou têm falado pouco. Os pais não têm observado os sinais em seus filhos. As escolas não têm reparado o âmbito, os 4 cantos da escola para as nossas crianças. E aí o resultado é que muitas crianças pensam em suicídio. E, infelizmente, muitas chegam a tirar a própria vida. Um dos casos que mais mexe com a minha estrutura física foi o massacre da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, no ano de 2011. Falar desse caso aqui nessa noite para vocês é algo muito tenso para mim. Porque quando isso aconteceu, eu era aluno, se eu não me engano, da sexta série do ensino fundamental, e isso abalou o país. Mas isso até hoje, esse caso mexe com a minha estrutura. Esse rapaz, o Hélio Menezes da Silva, ele chegou na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, e se apresentou como palestrante. A portaria permitiu com que ele entrasse, e quando ele entrou, ele começou a fazer vários disparos contra crianças e adolescentes. Ele começou a disparar várias balas contra crianças e adolescentes da escola de Realengo. E ele só parou quando ele foi atingido na perna por um dos policiais, mas quando ele foi atingido, ele tirou a própria vida. E o Brasil inteiro notificou essa notícia. O estado de São Paulo, tá, que eu coloquei algumas notícias, como o massacre no Rio de Janeiro. As crianças falavam, ele atirava na cabeça. Outra notícia, o pavor que o Rio de Janeiro não conhecia. Aqui são a foto das 12 crianças que perderam a vida. 12 crianças e adolescentes que perderam a vida por causa desse rapaz. Eu lembro que na época foi feita uma estátua dele, uma caricatura dele em forma de papel, e jogaram para as pessoas acabarem com a figura dele. E eu fiquei, naquele tempo, quando aconteceu, eu fiquei tentando entender o que levaria um rapaz tirar a vida de 12 pessoas, e graças a Deus não tirou mais, porque foi contido pela polícia, e ao final tirar a própria vida. Aqui é um pequeno exemplo do boletim dele. Comecei a pesquisar um pouco sobre a história de Wellington. As notas são baixas. O Wellington, antes de tirar a vida e antes de cometer o crime, ele deixou uma carta escrita que ele estava se vingando de tudo aquilo que ele passou na escola. E é triste, porque ele foi uma criança que dentro da escola, ao qual ele tirou a vida de 12, alguém tirou a vida dele atrás. Eu não estou justificando esse crime tão cruel, porque nada justifica alguém entrar e tirar a vida de alguém tirar a vida de uma outra pessoa. Mas o que ele fez poderia ter sido evitado há muito tempo atrás. O Wellington conta, a família de Wellington falou em entrevista que ele era um rapaz muito tranquilo, ele era uma pessoa muito calma. A infância dele, ele era filho adotivo, a infância dele, ele sempre foi um rapaz calmo, um rapaz tranquilo, não fazia amizade com ninguém, mas ele escreveu na sua carta que na escola, na mesma escola que ele entrou para cometer o crime, muitas vezes os meninos maiores chegavam, enfiavam a cabeça dele dentro do vaso sanitário e davam descarga. Aí entra uma pergunta: cadê os pais que não observaram esses sinais no Wellington? Outra: a violência acontecia dentro da escola. Cadê a direção, os professores da escola que não fizeram nada para o Wellington? Infelizmente, depois dessa tragédia, nada pôde ser mudado mais. Não foi só uma pessoa que morreu. Foi uma, mais 12. 22 ficaram feridas e uma escola toda traumatizada. O Wellington foi apenas mais uma vítima de violência. O Brasil não parou para olhar para a história dele. Ele pedia socorro. A criança que sofre bullying, ela pede socorro. E é por isso que deve existir dentro das escolas programas educativos que trabalhem isso. É necessário que os diretores da escola eles comecem a olhar o bullying como algo existente na nossa sociedade e comecem a trabalhar para que não venha acontecer isso. Na minha mente eu tenho que... A gente aprende com os erros. É uma frase muito comum na nossa sociedade. A gente aprende com os erros.
O Wellington entrou armado, sofreu bullying na infância, tirou a vida de 12 crianças quando adulto. E aí, infelizmente, contra esse caso a gente não pode fazer nada. Mas aí aparece o momento do Estado olhar para as nossas crianças e adolescentes dentro da escola e evitar tragédias como essa acontecer. Só que a realidade ela foi um pouco diferente. Esse caso aconteceu em 2011. Infelizmente, em menos de 10 anos, a mesma história se repetiu 8 vezes. Na Paraíba, em Goiânia, aqui no estado do Paraná, na cidade de Medianeira. No caso daqui do Paraná, na cidade de Medianeira, eu vi a forma que os pais trabalharam com uma das vítimas. E eu trouxe essa notícia para que você possa ter uma ideia mais ou menos de como é importante que os pais estejam presentes na vida dos seus filhos. 6 meses após essa tragédia de Medianeira, aconteceu a mesma coisa em Suzano, na escola de Suzano, em São Paulo. E o rapaz que foi vítima dessa violência, uma das vítimas dessa violência, ele falou que as pessoas não aprenderam a lição e continuam fazendo piadinhas. Tiraram aleatoriamente contra os colegas. O estudante de 18 anos foi atingido na perna. A situação mais grave foi a do estudante Bruno Facundo. Um tiro acertou a coluna do adolescente. As investigações apontaram que o atirador de 15 anos planejou o ataque por estar sofrendo bullying. Na época, o pai do Bruno conversou com a RPC e falou que o filho perdoava o atirador. Em determinado momento, ele falou assim: pai, eu queria estar bem, eu queria estar bem para eu poder ir em encontro com meu amigo, dar um abraço nele e dizer para ele que eu perdoo ele. E a gente tem que passar esses valores para ele, né? E realmente, ter essa atitude, né, de liberar perdão foi uma coisa que marcou a gente. E segundo os médicos, essa decisão ajudou muito na recuperação de Bruno. Em caso, o sentimento de perdão permaneceu. Bruno chegou a escrever uma carta para o atirador. Eu não sei como você está por aí, mas espero que com essa cartinha você se sinta muito melhor. Hoje eu quero dizer para você que é um amigo muito especial para mim. E que eu não estou triste nem magoado e muito menos decepcionado com você. Eu fiquei sabendo pelo que você estava passando. E fiquei muito triste quando soube. Eu entendo o que ele estava passando, né? E ele merece o meu perdão. Porque ele estava sofrendo bastante. A gente entende a dor que ele está passando, né? E fala para ele que está tudo bem desse lado, né? Eles não se preocupem com o Bruno, que o Bruno está sendo bem cuidado, né? A gente ficou muito triste de saber que essa história se repetiu mais uma vez, mesmo depois de tudo que a gente passou, tudo que aconteceu aqui em Medianeira, vem se repetindo, e as pessoas não param de se achar superiores e ficam fazendo piadinhas, fazendo brincadeiras, achando que não magoa, mas magoa e acaba acontecendo coisas como essa que aconteceu ontem. É muito dolorido, sabe? É muito dolorido falar sobre isso. E eu ouvi de um menino que quase perdeu a vida falando pro agressor dele, que perdoa ele. Sabe por que Bruno, o rapaz que sofreu, ele fez isso? Ele sabia o que o rapaz estava sofrendo. Essa entrevista que ele deu foi porque, mais uma vez, a história de Realengo, de Medianeira, se repetiu. Dessa vez na escola de Suzano. E aí a gente vê a importância de se criar uma rede de proteção. O que é uma rede de proteção? Eu não posso fazer nada, mas eu conheço alguém que pode. Então eu vou recorrer a quem pode. A pessoa que pode, às vezes, ela pode fazer algo tão simples, mas conhece alguém que pode fazer algo maior. E assim vai. Eu procuro alguém que possa ajudar, a pessoa que pode ajudar procura outra, e a gente protege a criança e o adolescente. Mais uma vez, a história de Realengo se repetiu em Medianeira, em Suzano, em Goiânia, em Pernambuco. E se o Estado não abrir os olhos para as nossas escolas, vai se repetir talvez aqui, Deus me livre, há 6 meses, há mais um ano. Porque todos os dias crianças e adolescentes sofrem bullying na escola. E a história se repete. Eu passei bullying quando eu era criança, eu sofri bullying. E eu vejo pessoas falando assim, antigamente as pessoas soltavam piadas e a gente não se ofendia. Se ofendia sim, porque eu me ofendia. O resultado do bullying que eu sofria, minhas notas eram bem baixas, eu não conseguia me concentrar, não gostava de fazer amizade com ninguém, estava sempre ali retraído. E por minhas notas serem baixas, os professores da escola falavam assim, o Rafa é desinteressado, o Rafa é isso, o Rafa é aquilo. E aquilo me machucava por dentro. Eu não falava para os meus pais porque eu tinha medo deles brigarem comigo. Eu não recorria à direção da escola porque as poucas vezes que eu recorri, eles não me ajudaram.
Então eu olho para o caso de Wellington e dos outros meninos, algo que estava acontecendo comigo. Porém, entrou uma ação protetora. Quando os meus pais observaram que aquilo não estava certo, eles resolveram me trocar de escola. E na escola que eu fui estudar, faço menção do nome, Arthur Guerra Guimarães, lá no estado de Marabá, na cidade de Marabá, no estado do Pará, eles tinham um trabalho sobre isso tão magnífico que eu não tenho nem... que eu acredito que todas as escolas deveriam ter. Toda sexta-feira era feito, 30 minutos antes da aula acabar, uma rápida palestra sobre bullying. E tinham vários projetos, um atrás do outro, sobre bullying, sobre a cultura afrodescendente. E com aquilo, minhas notas elas foram aumentando, eu fui me desenvolvendo, fui fazendo amizades, até que o problema fosse resolvido. E a escola que eu passava bullying, ela era uma das maiores da cidade na época. E aí eu pergunto, o porquê? O porquê uma escola trabalha e a outra não? Eu saí literalmente de uma das melhores escolas da cidade para uma das piores nas estatísticas. Uma das piores porque a escola ela era totalmente deteriorada, não tinha mesa para todos os alunos, não tinha cadeiras. Mas a direção da escola trabalhava insistentemente para que dentro do estabelecimento não viesse a ocorrer o bullying. E durante 4 anos eu estudei nessa escola e eu não me lembro uma vez de ter passado ou sofrido qualquer tipo de bullying dentro daquela escola, diferente do anterior. Só que isso se repete nas escolas do país inteiro. E os alunos estão fartos, eles vão se enchendo até chegar o momento de jogar para fora. E quando a criança for reagir, pode ser através do suicídio, ou do assassinato, ou de um massacre. E a escola está com olhos fechados. O rapaz Bruno, ele quase perdeu a vida dele. Ele quase fica tetraplégico. Mas ele perdoou quem fez a agressão porque ele falou, eu entendo o que ele passava. Porque um pai e uma mãe abriu os olhos para ensinar, meu filho é assim, não é assim. Está na hora das escolas olharem para as nossas crianças com olhares protetores. É muito importante aprendermos as matérias básicas da escola. Mas mais importante é as nossas escolas garantir a segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para que assim eles não venham se tornar um agressor, uma agressora. E nem mesmo tirar a própria vida. Seguindo para o caso de Goiânia, eu trouxe aqui. Estudante que atirou em escola de Goiânia se inspirou no massacre de Realengo, diz a polícia. Algumas falas de alunos. Ele saiu dando tiro em todo mundo na sala. Eu segurei na mão da minha amiga e fui até a polícia. Não sabia o que fazer. O outro diz, ele sofreu bullying. O pessoal chamava ele de fedorento, pois não usava desodorante. No intervalo da aula, ele sacou uma arma da mochila e começou a atirar. Ele não escolheu o alvo. Até aí todo mundo saiu correndo. Ele lia livros satânicos e falava que ia matar alguns dos colegas. Um dos garotos que foi morto falava que ele pedia e chegou até mesmo a levar um desodorante. O caso aconteceu no ano de 2017. 6 anos após o massacre de Realengo. E isso dói, gente. Isso é muito tenso. A mesma história se repetiu mais uma vez. E mais uma vez eu faço a pergunta. Cadê a escola? Cadê a direção? Cadê os pais? É fácil identificar uma criança que está passando por bullying, que está sofrendo agressão. É fácil. Não é normal uma criança não querer comer. Não é normal uma criança ficar calada. Não é normal uma criança se retrair. Diante dessas situações, o agente protetor, que é o pai, o professor, ele precisa saber o que a criança está passando. É claro que não é a tendência das crianças falarem, por isso tem que haver uma insistência, tem que haver um trabalho mesmo muito importante dentro das nossas escolas para que as nossas crianças venham falar que estão sofrendo isso. Ou que o próprio professor identifique e haja. Seguindo para o próximo tópico, combate à exploração sexual infanto-juvenil. A exploração sexual entre crianças e adolescentes no nosso país tem aumentado. Durante a pandemia, aumentou absurdamente. Porque nós vivemos o confinamento em muitas cidades
o lockdown, e muitas crianças tiveram que conviver com seus agressores. E isso é algo muito dolorido, porque a violência sexual contra crianças e adolescentes, na minha opinião, é uma das piores que possa existir no nosso país, no nosso mundo. Infelizmente, se fala de exploração sexual infantil apenas uma vez no ano, que é em maio, que conhecemos como Maio Laranja, Maio da Proteção. Só que isso acontece todos os dias. Todos os dias essa cena se repete. Todos os dias crianças e adolescentes são exploradas sexualmente. Infelizmente, a casa da criança não é mais um lugar tão seguro. Por isso, é importante e é necessário que toda a sociedade esteja envolvida na proteção da criança e do adolescente. Muitas pessoas não se sabem nem mesmo o porquê se fala, porque maio ficou conhecido como Maio Laranja. E aí a gente entra para a história de Araceli. 44 anos sem solução. Araceli, meu amor, é o nome do livro dessa mocinha. Araceli saiu da escola e ela tinha apenas 8 anos. Saiu da escola, morava no Espírito Santo. Saiu da escola para ir pegar o ônibus para ir para casa. E a última vez que ela foi vista foi por um rapazinho em frente a um bar. Dias depois, o pai de Araceli reconheceu o cadáver dela. Isso aqui é uma foto de como foi retirado o cadáver dela. Como foi encontrado. O que aconteceu aqui nesse caso? Isso aconteceu em 1973. Ela foi encontrada no dia 18 de junho. O seu corpo tinha marcas de agressões sexuais, marcas de droga. Araceli não tinha idade para ter relação sexual com ninguém, nem para usar droga. Demorou 7 anos para aparecer o culpado. São esses 3 caras aqui. Dantinho, Paulo Relay e Dante Michelin. Os 3 faziam parte de uma das famílias mais importantes do estado do Espírito Santo. Foram condenados, só que eles tinham muito dinheiro. Eles pediram para que reabrissem o caso. E até hoje, a crime da Araceli segue impune. Isso chega a ser de uma indignação tão grande que uma criança tão inocente perdeu a sua vida e a sua inocência por dinheiro. E apenas em 99, quase 20 anos depois, que criaram uma lei de proteção para criança e para adolescente. E aí a gente já vê o descaso que nós temos na nossa sociedade contra as nossas crianças e os adolescentes. Infelizmente, a casa das nossas crianças não é mais segura para elas. Durante a pandemia foram notícias. O padrasto que abusou da enteada, o tio, o vizinho. São uma infinidade de notícias que a gente fica, o porquê? Infelizmente, dentro das escolas acontecem abusos sexuais. De alunos maiores com os menores, de professores. Quem vai proteger as crianças e os adolescentes se nenhum lugar mais é seguro para eles? Hoje nós temos, as nossas escolas têm que trabalhar mais sobre esse assunto. Principalmente sobre a proteção. A criança tem que saber se defender. A criança precisa saber a quem ela recorrer na hora que ela estiver em um momento de desespero. É um momento que alguém quiser se aproveitar dela. Os pais deveriam serem os principais protetores das crianças. Mas se isso não for, as nossas crianças precisam saber a quem recorrer.
As nossas crianças precisam saber que se elas ligar para o 100, elas vão encontrar refúgio em alguém que possa ajudá-las. Só que ninguém liga para uma ligação de uma criança. Deve-se quebrar totalmente a ideia de que toda vez que uma criança ligar para algum número de proteção, seja um trote. Infelizmente acontece e isso prejudica mais o trabalho. Mas as nossas crianças precisam saber pedir ajuda. Porque a criança sabe quem ela pode confiar. Os pais não. Os professores não. A criança sabe a quem ela pode recorrer. Infelizmente, são a infinidade de casos. E as escolas precisam trabalhar isso. Os pais precisam ensinar isso para os seus filhos. Os pais precisam criar um elo com seus filhos para que eles possam recorrer a eles mesmo quando eles estiverem passando por um momento de vulnerabilidade. E evitar que venha acontecer a mesma história de Araceli. Isso é esse assunto é tão abafado na nossa sociedade que eu só vim saber a história dela depois que eu li o livro. E eu achei que era um livro de ficção. As nossas crianças e adolescentes precisam conhecer a Araceli, eles precisam saber a história de Araceli. Os pais precisam, a sociedade precisa saber o que aconteceu com essa menina, para que venha abrir os olhos para que não volte a acontecer a mesma coisa. Para que pessoas que têm o dinheiro não se aproveitem da inocência das crianças. Infelizmente, essa realidade ela se repete no nosso país, na nossa sociedade, em lugares menos favorecidos. As comunidades ribeirinhas, elas passam por privações tão grandes e chega alguém que tem dinheiro lá e compra uma criança em troca de comida. É uma realidade do nosso país que todos fecharam os olhos. Isso acontece todos os dias. Crianças e adolescentes são escravas sexuais, vão passando por períodos de violência. E a violência não se dá apenas pelo ato, só de tocar na parte íntima da criança é violência. E as crianças precisam recorrer. Deve existir, a lei que está no Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser cumprido. E eu, como aluno universitário de pedagogia, você, como um protetor da criança e do adolescente, você como cidadão, você precisa defender a criança e o adolescente. Você precisa defender. Porque a criança, ela é do todo, ela é a nossa nação. Elas é que vão nos suceder. E elas precisam estar protegidas, estarem curadas, estarem bem, para que elas possam nos suceder. Para que a história do nosso país venha a ser mudada, as nossas crianças precisam ser protegidas. Uma forma muito interessante que eu tenho em mente para ensinar a criança sobre a proteção é através da música. Por quê? Através da música ativa a memória das crianças. Ninguém vive sem música, o mundo todo ouve música. O raciocínio lógico, o desenvolvimento do cérebro e auxilia no crescimento físico da criança. E eu separei 2 músicas aqui para mostrar mais ou menos como é que funciona essa questão. Primeiro, que a música, ela entra na sua mente, às vezes você nem parou para prestar atenção na letra, mas depois você volta partes da música. E tem que ser assim. Através da música, a criança vai fixar aquilo na mente dela. E eu vou mostrar um vídeo da campanha Não Engula o Choro, que teve aqui no estado do Paraná, sobre proteção. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino. O que aconteceu lá fora? Desabafo não tem hora. As lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor vou cuidar de você. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes do SEDEC e Governo do Paraná. Não, gente, olha como isso é importante trabalhar com criança desde do berçário. É uma música, primeiro, o desenho, o vídeo também faz parte da música, ele não trabalha só. Isso fica grudado na mente da criança. A criança vai entender que ela precisa recorrer a alguém se ela tiver vulnerabilidade.
Ela precisa saber que no corpo dela, a música fala, no seu corpo ninguém toca nem se te oferecerem pipoca. A criança ela vai mentalizar porque a criança é inteligente. Não pode tocar aqui, não pode tocar aqui, não pode nem se me oferecerem um doce, nem se me oferecerem algo. A criança vai pôr isso na mente, isso vai trabalhar. E o professor precisa explicar e isso vai ficando fixado na mente da criança. E ela vai saber a quem recorrer. A outra música que eu selecionei, ela se chama Um Segredo, e eu achei essa música muito interessante, e ela fala a que meios a criança pode recorrer. E ela fala sobre a proteção da criança, que a criança é uma mensagem direta às crianças. E eu quero que vocês prestem atenção nessa canção, porque ela é muito interessante. E importante ser usada nas nossas escolas. Dizem que o segredo eu não posso contar pra ninguém. Dizem que o segredo eu não posso contar pra ninguém. Se o segredo já é muito mesmo me deixar tão triste e me faz chorar, será que mesmo assim eu vou ter que guardar? E quando esse segredo machuca meu ouvido, me faz sentir vergonha e pavor, será que esse segredo tem que ser mantido? Não, 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 não. Corra pra contar ao papai e à mamãe, essas coisas não se escondem de um adulto. Você pode falar com a vovó ou o vovô, a professora ou o pastor, algum adulto que você confia. Lá, 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 lá. Procure alguém para te ajudar. Lá, 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 lá. A música ela fala assim, dizem que o segredo eu não posso contar pra ninguém. É isso que eles fazem com as nossas crianças. É isso que os agressores fazem. É segredo, não conta pra ninguém. Você confia no tio? Você confia? É segredo. Os agressores, eles usam da linguagem infantil para falar com as crianças. Enquanto a criança está lá sofrendo, machucada, precisando de auxílio médico, de auxílio psicológico, mas ela está com medo porque é segredo. E aí a música traz aquilo para a criança. Mas esse segredo está me machucando, machuca meu corpinho, eu tenho vergonha. E aí, esse segredo não pode ser mantido. Corre para quem? Para contar ao papai, à mamãe, à vovó, ao vovô, a quem ela confia. E isso vai entrar na mente da criança. Então é importante que a musicalização de proteção ela seja trabalhada nas nossas escolas também. As nossas crianças elas precisam ser ensinadas a se defenderem e a se protegerem, a gritarem, a correrem, a ligarem. E ter órgãos que acolham a criança. Os pais, eles precisam ensinar para os seus filhos como eles se defenderem. O filho não guardar segredo. A criança, numa boa forma de dizer, deve sim falar. A criança tem a forma de que fala tudo que vê e tem que falar mesmo. Porque senão ela se prende e sofre, cresce com essas marcas de agressão sexual. E as nossas escolas precisam sim trabalhar isso. Partindo para o último tópico que eu selecionei, combate à agressão física e psicológica. Combate à agressão física e psicológica é um resumo de tudo aquilo que já foi falado. Porque o bullying, ele é físico e psicológico, e afeta o psicológico. A violência sexual, ela afeta o psicológico da criança e do adolescente. E chega a ser físico também. Quando se trata de agressão, a mente da criança é mais afetada. Eu dividi esses tópicos e vou falar mais na frente. Plena pandemia, 2021. Menino de 11 anos é resgatado de dentro de um barril em Campinas. É alimentado com casca de banana e fubá cru. Quem não acompanhou a história do menino do barril? Os vizinhos falaram que há mais de 10 anos, há mais de 7 anos, ele vinha sofrendo agressões. E aí entra algo muito importante. Quem sabe da violência e não denuncia, também é agressor. Se você sabe que uma criança está passando por bullying,
Se você sabe que uma criança está passando por uma violência sexual e você fica calado, você também está contribuindo para essa violência e você acaba se tornando agressor. Durante 7 anos, sofrendo agressões físicas, os desenvia. Mas cadê? Pesquisando um pouco mais, o Conselho Tutelar da cidade já sabia do assunto. E por que não agiu? Em plena pandemia, um menino dentro de um barril, totalmente despido, sem roupa alguma, comendo apenas casca de banana com fubá cru. Quem acompanhou a notícia viu o quanto desnutrido o menino estava. E cadê a escola que não sentia falta da criança? Por que o Conselho Tutelar não agiu? São perguntas que não têm respostas. Mas que de maneira alguma isso deveria acontecer no nosso país. Porque existem órgãos de proteção para que isso não aconteça. Inclusive o Conselho Tutelar ele é justamente para garantir o acolhimento para as crianças. As nossas crianças elas estão tão indefesas que isso é o mínimo. O caso já foi esquecido, já tem... Isso acontece todos os dias no nosso país e a sociedade fechando os olhos. A sociedade fechando os olhos. Por isso, as nossas crianças precisam aprender a se defender. Porque elas sabendo se defenderem, essas crueldades não aconteceriam com tanta intensidade. Mas se uma criança vive com um agressor, o agressor quer mesmo que ela não saiba. A escola precisa sentir falta sim dos alunos. A escola, por mais que seja pública, ela precisa saber o porquê o aluno não está vindo para a escola. Às vezes a criança pode estar com marcas de agressão. E quem fez a agressão não quer deixar que a criança vá para a escola. E aí nós temos crianças com a mente afetada. Qualquer violência que nossas crianças sofrerem vai afetar na mente. Por isso é importante trabalhar as emoções dentro da escola, dentro de casa. Emoções foram feitas para serem vividas e expressadas, não para serem reprimidas. E as nossas crianças elas precisam aprender a usar suas emoções. Se a criança está feliz, ela precisa mostrar que ela está feliz e explicar o porquê ela está feliz. Mas se ela está triste, ela precisa falar o porquê ela está triste. Os pais, os professores precisam saber o porquê a criança está triste. Às vezes é por uma besteira, mas ela precisa ser ouvida. A criança precisa ser ouvida. Se a criança está com raiva, ela precisa explicar o porquê ela está com raiva. Quem está ao redor da criança e do adolescente precisa saber o porquê da raiva dele. Se ela está com nojo, ela precisa explicar o motivo do nojo. Às vezes tem criança que tem nojo do próprio corpo, mas por quê? Os pais e os responsáveis das crianças precisam saber o motivo das emoções das nossas crianças. Porque é através das emoções que nós saberemos se uma criança está ou não passando por algum tipo de violência. Se a criança sente nojo do próprio corpo, será que essa criança não está sofrendo uma agressão sexual? Se ela está com raiva, será que ela não está passando por bullying ou ficou com raiva do agressor? Se ela está triste, será que alguém não está ferindo ela? Se ela está alegre, aí sim está tudo bem. Porque a criança tem que sorrir. É direito da criança. Se alimentar, se educar, se respeitar. É direito da criança. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas têm direito. Os nossos adolescentes e crianças têm direito de viverem. Eu, como professor, os pais como responsáveis legais, os pais e os responsáveis legais, os professores como os que cuidam da educação da criança na escola, os diretores das escolas, precisam acolher as crianças. Covid-19. Algo que ninguém no mundo esperava acontecer. E o abraço
o afeto, deixou de acontecer. A criança, muitas vezes, ela recorria ao professor. Porque tem professor acolhedor. Existe um professor que acolhe mesmo. Só que a pandemia separou. E quando os professores receberem as crianças nessa retomada pós-pandemia, as crianças não são mais as mesmas. As nossas crianças e adolescentes, assim como nós, vivemos 2 anos confinados. Se para nós, como adultos, foi algo tão difícil, imagine para as nossas crianças. Muitas se confinaram nos jogos eletrônicos, nas redes sociais, e nós temos aí no nosso país milhares de crianças influencers. É uma criança que não sabe nem o que está falando, mas já está falando imoralidade, já está falando pornografia, porque foi tudo que foi lançado durante a pandemia para ela. E quando os professores receberem essas crianças de volta, eles precisam acolher. Pois não vai ser algo fácil, porque as nossas crianças elas estão mudadas. Infelizmente, vai chegar nas nossas escolas crianças que sofreram durante a pandemia abuso sexual, abuso físico. E o professor precisa acolher. Criar uma rede de proteção. O que eu posso fazer? Eu posso denunciar? Eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido que é psicólogo. Ele pode ajudar. Ele tem um amigo que é médico, e o amigo médico dele pode ajudar. E assim vai. Uma rede de proteção às nossas crianças e adolescentes. E nunca mais as nossas crianças vão precisar chorar por causa de violência. Por causa de agressão sofrida no seu corpo. Após o Estado e as escolas abrirem os olhos para trabalhar o combate contra qualquer que seja a violência contra criança e adolescente, a história das nossas crianças vai mudar. Quando os pais ensinarem as suas crianças a se protegerem, a se defenderem, a história delas vai mudar. Essa foi a metodologia do meu trabalho. É importante que haja interação não apenas mais entre pai e escola, mas como toda a sociedade. Porque a sociedade, ela faz parte da proteção. A sociedade ajuda a combater a violência dentro e fora da escola. Algo que talvez o professor não vê, outro vê. Algo que o pai não vê, outro vê. Acima de tudo, nós, como professores, como pais, precisamos garantir o direito das crianças e do adolescente, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Principalmente criar programas de combate à violência dentro da escola, fora da escola. O Estado precisa olhar para as escolas, para a sociedade e criar inúmeros projetos. Não apenas no mês da proteção, mas durante todo o ano, porque todo ano a violência acontece. E criar rede de proteção. Eu não posso, mas eu posso. Eu não posso agir, mas eu posso recorrer. Eu não posso fazer, mas eu posso denunciar. Todas as referências do meu trabalho. Eu encerro com a frase de Zilda Arnes. As crianças, quando bem cuidadas, são as sementes de paz e esperança. E finalizo agradecendo a todos aqueles que contribuíram para que eu chegasse até aqui. A minha primeira tutora, a professora Gabriele, lá de Marabá, no estado do Pará. Ao professor Maurício, foi meu professor durante 4 semestres. A professora Tainara. E a todos aqueles que torceram pelo meu sucesso até aqui.